E aí, revendedores de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio do Minas Petro Cast e tem uma pergunta para você. Você está sabendo quanto está valendo seu posto? Se você recebeu uma proposta hoje, será que essa proposta está justa? Tem ideia mais ou menos do seu patrimônio, fundo de comércio? Hoje essa avaliação ela tem um nome pomposo chamado valuation. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou apresentar primeiramente o fera da casa que já estava me devendo uma presença aqui no Minas Petro. O cara fez história no Minas Petro, é um divisor de águas a gestão dele aqui. Foi 8 anos presidente. Carlos Eduardo Guimarães Júnior, ou apenas Cadu. Tudo bem, Cadu? Boa tarde, tudo ótimo, Guilherme. Obrigado pelo convite. É um prazer participar desse podcast aqui. Inclusive, que sala maravilhosa. Gostou, que foi né, Cadu? Do jeito que você sensacional. Gosta, né? Ficou bonito, né? Bonito, sim. Beleza. Gente, pra gente falar desse tema pomposo, hoje chama Valuation, fiquem ligados. Trouxemos uma especialista aqui muito importante, a Rafaela Rossi, é dona da Buyco, é uma plataforma tecnológica para intermediar a compra e venda de negócios para emissão de laudo de avaliação. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vinda. Tudo jóia? Obrigada, Guilherme. Tudo ótimo. Pessoal, primeiramente, obrigado pela oportunidade. E é um tema que vocês vão ver que ele está cada vez mais no nosso dia a dia e a gente agora vai aprender um pouco mais como otimizar recursos de compra e venda de empresa e, claro, como aí avaliar o seu negócio da forma correta, mesmo sendo um posto, né? Para a gente poder aí trazer os valores corretos para as rodadas de negociação. Rafa, primeiramente, defina a valuation para a gente. Lembrar que a gente está falando para revendedores do interior do estado, às vezes revendedores que são pequenos e tudo mais. A definição desse termo da moda, digamos assim, primeiramente. Ótimo. Guilherme, é uma pergunta muito interessante porque vocês vão perceber que valuation, M&A, que é o nosso negócio, nada mais é do que avaliar uma empresa em operação, é o conceito de um valuation, e M&A é fusão e aquisição na sua tradução. Para ficar mais claro ainda, então, é compra e venda de empresa. Então, a gente agora começa a trazer isso para a nossa educação empresarial e a entender que todos os negócios em operação, eles têm preço, geralmente pode ou não estar relacionado ao seu valor de investimento. Cabe agora às métricas de avaliação de empresa a diagnosticar tudo aquilo que a gente tem. E, em cima disso, a gente partir para um próximo passo, que é um M&A, que é compra e venda de negócio, parcial ou total, e aí a gente vai destrinchar aqui no nosso podcast para vocês ficarem bem mais afiados ainda com esses temas. E muito interessante isso, Guilherme, esse podcast acho que vai ter bastante adesão no nosso mercado, porque eu constantemente recebo ligação de revendedores, falo, Cadu, poxa, você tem mais experiência, você adquiriu o posto, quanto que vale o meu posto? Quanto que vale um posto que vende 150 mil litros, 200 mil litros? Né? Qual que é o seu sentimento? Então, assim, o que a gente vai falar aqui hoje é que não é só o sentimento, né? A valuation que a Rafa vai mostrar pra gente hoje são as métricas por trás desse feeling, né? Às vezes o empresário, muitas vezes não estudou, mas ele tem um feeling de quanto vale aquele negócio. Mas agora, com as ferramentas que a Rafa vai apresentar, isso vai ficar um pouco mais claro pro revendedor quanto vale o seu negócio. Rafa, para posto, eu sei que você já deu consultoria para alguns donos de rede, aqui nós temos contato no Minas Petro. Primeiramente, o que deve ser avaliado? Posto é um negócio muito peculiar, né? O que deve ser avaliado nesse diagnóstico inicial para posto de combustível? Ótima pergunta, Cadu. Antes da gente começar a falar de avaliação de empresa, eu penso que a gente poderia fazer uma reflexão com o próprio empreendedor, com o próprio empresário. Porque vocês vão entender que tudo na vida é momento. E a avaliação de empresa e a venda de negócio é uma escolha que o empresário faz no momento que ele está. E a pergunta que a gente vai fazer para vocês é justamente essa. Em qual momento você, empresário, está? Você está mais para cansaço, mais para aposentadoria, mais para uma briga de sócio, uma coisa que é muito comum acontecer e que a pessoa fala, fecha isso daqui e acaba. Não, tem um valor e nós agora precisamos entender em qual momento nós estamos para a gente pensar de forma prática e estratégica quais serão os próximos passos. Então, pode acontecer uma briga societária, pode acontecer uma oportunidade de mercado. A gente atende muitos clientes em algumas regiões que estão recebendo ali investimentos industriais, que de repente vão ali 5 indústrias para aquela região e o posto que vendia 100 mil litros mês passa a vender 300, 400. E uma rede local fala assim, poxa, talvez agora seja a hora, que a gente chama de oportunidade de mercado. Então pode ser que o seu momento, o seu mercado, ele aflora e você identifica que aquele é o melhor momento para você fazer a saída.
Mas para a gente começar a falar disso, a pergunta que a gente quer deixar para vocês agora, que é uma resposta muito íntima, é justamente essa. Em qual momento você está? Você se vê mais acelerando o seu negócio, comprando uma próxima unidade, crescendo, pensando ali em ter outros pontos de distribuição? Ou você está mais no intro, né? Querendo sair, querendo fazer com que esse mercado ali tenha essa visão. E só mais uma coisa também, pessoal. O empresário ele tem que entender que a venda da empresa é a aposentadoria dele. Uma coisa empresarial que nós, brasileiros, a gente está começando a arranhar o vidro agora, é entender que a venda da empresa é o que aposenta o empresário. Não é o lucro que você tira por mês, os imóveis que você vai comprar, o patrimônio que a pessoa física vai construir. Isso não aposenta. Isso é rentabilidade do seu trabalho ao longo de décadas. Mas, em algum momento, você precisa ali fechar aquele ciclo e começar uma nova fase da vida. Então, você começando a conceber que é muito mais natural do que a gente imagina a venda de uma empresa em operação, a gente vai ter melhores negócios para o mercado, mais sustentáveis, melhores negócios geridos e vamos trazer mais oportunidades aí para o empreendedor futuro em comprar empresas em operação. Então, eu só dei essas 2 cutucadas antes de responder essa pergunta, tá, Guilherme? Então, pessoal, respondam isso, em qual momento vocês estão. É muito importante ter esse autoconhecimento para que, de fato, a gente tome a estratégia para a nossa empresa da forma correta. Respondendo a isso, então, a gente agora aprende uma nova coisa. Como que o empresário aposenta? Vendendo a sua empresa. Não existe outra forma de aposentar o empresário a não ser a venda da empresa. E eu achei interessante essa sua colocação, Rafa, porque eu não tinha pensado sobre esse ponto do momento do empresário. Para mim, a gente ia falar só do valor do negócio. Mas essa sua colocação me trouxe uma outra perspectiva que muitas vezes a gente vê que o empresário ele cresceu, teve muito sucesso e chegou num determinado momento que ele começou a ficar mais cansado mesmo e começou a um pouco abandonar o seu negócio e ao invés de vender, ele foi largando e muitas vezes ele acaba, se ele não tem sucessor, né, se alguém assumiu, aquele negócio ele foi diminuindo e muitas vezes ele é fechado ou ele é vendido assim por um valor irrisório que talvez se ele tivesse tomado aquela decisão 5 anos antes, eu estou cansado, quero aposentar, eu quero receber esse dinheiro, quero vender minha empresa bem, né? Então acho que a gente está falando de valuation, mas a sucessão é importante. O que fazer com o patrimônio, né? Não, a gente já teve aqui várias discussões aqui no Minaspet sobre sucessão, né? Você tem um sucessor, como preparar esse sucessor para esse negócio continuar? O que o empresário não pode deixar acontecer é diminuir o valor da sua empresa, né? Então olha o seu momento, está crescendo, comprando, administrando, ok. Ou então preparou o seu sucessor vem, continua com a energia nova e fazendo o negócio crescer. O que a gente não pode é falar, eu estou mais cansado, eu estou indo menos no posto, eu não vou inovar não, eu não vou montar loja não, eu não vou fazer não, porque eu já estou cansado. E aí, muitas vezes, ele vê o seu negócio diminuir, e em 5 anos, às vezes, ele perdeu grande parte do valor do negócio. Mas agora, Cadu, que ele vai começar a ir todos os dias para o negócio dele com essa visão, é a minha aposentadoria. Se vocês já conseguirem entender isso, gente, já valeu em 10 anos aqui a nossa educação empresarial. Porque, além de você ir muito mais direcionado, você vai ter um autoconhecimento. E agora a gente vai ensinar para vocês como criar valor de forma de mercado, dentro, né, de como que o mercado enxerga um valuation, quais são as principais métricas, por que um posto que vende 300 mil litros mês, ambos vendem a mesma quantidade, ainda mais posto de gasolina, que o pessoal adora vender pela litragem que faz. Não é só isso. Ambos fazem ali, distribuem a mesma quantidade, mas por que um vale 2 e o outro vale 10? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Cadu, você estava falando em off aqui, vamos tentar aprofundar mais e entrar na questão mais prática. Questões para a gente avaliar o negócio. Fundo de comércio, imóvel, litragem, desempenho, ponto. Qual é a sua visão como o bom empresário que é? Exatamente. A pergunta que todo revendedor sempre faz é assim: vou comprar um posto, eu vou vender um posto de 300 mil litros, quanto que vale? Aí eu falo, mas como é que eu vou te falar de 300 mil litros, quanto que vale? Então, a que preço, a que custo ele está vendendo isso, né? Ou seja, ele tem uma margem boa naquela região ou não? Eu já vi muita gente me oferecer posto, ou colocar o posto à venda, o posto estava vendendo muito pouco. Aí ele vai vender o posto, ele passa 3 meses vendendo a gasolina no preço de custo ou com prejuízo para fazer uma litragem muito grande. Então o posto tem uma litragem grande, mas com um preço irreal, tendo prejuízo operacional.
né? Por outro lado, às vezes, a gente visita um posto excelente numa cidade, muito bem localizado, e o posto está vendendo muito pouco. Mas eu olho para aquele posto e falo, poxa, se eu entrasse nesse posto aqui, eu faria uma reforma, eu asfaltaria essa entrada que está cheia de buraco, eu trocaria essas bombas, colocaria mais uma bomba aqui, e esse posto que estava vendendo 50 mil litros, na minha mão, às vezes, vai vender 100. Então, acho que as duas coisas acontecem. Às vezes eu olho um posto, ele me oferece, está vendendo 300 mil litros. Eu falo, não, esse posto na minha mão não vai vender 300, vai vender só 200, porque eu acho que ele está mal posicionado. E o outro, por outro lado, está vendendo muito pouco, mas se eu der um tapa, uma gestão melhor, ele vai crescer a venda. Mas então, a primeira coisa é desmistificar. A venda... A gente não pode falar nada de valor só pela venda do posto. Não é isso, Rafa? A venda em litragem não quer dizer nada. Não quer dizer nada. E isso, pessoal, é uma coisa muito importante, porque muita gente compra gato por lebre. Às vezes acha que está sendo um bom negócio e a gente não vai aprofundando nas camadas corretas dentro de uma avaliação de empresa. Você tem aquele sentimento que está fazendo um bom negócio e às vezes valeria bem menos do que você imagina. Porque todo o valor de empresa está relacionado à capacidade do ativo em gerar resultado. Toda empresa. Um posto de gasolina, quanto de resultado que ele dá? Uma indústria de confecção, quanto de resultado que ela dá? Uma empresa de serviço, quanto de resultado que ela dá? E o valuation é uma avaliação de empresa, ele é uma metodologia criada de forma global, a ponto de que ativos que estão em movimento, né, o negócio está em andamento, ele tem um valor e a gente agora vai aprender como metrificar isso. Isso é muito interessante para a gente não ficar nessa visão, talvez, que a gente aprendeu de alguém, que a gente ouviu falar, e fica replicando essas falácias aí. Ah, vale uma vez o faturamento, vale isso. Não, pessoal. Cada negócio tem a sua individualidade, cada negócio tem a sua peculiaridade, e muito isso que o Cadu falou. Uns podem crescer, outros já estão estáveis. E isso também é algo que vai ou pressionar a sua avaliação para baixo, ou trazer mais valor para o sócio ali na hora da aposentadoria dele. E para o comprador vai olhar isso. E às vezes não é pelo valor, mas pela oportunidade de entrada que ele tem, é o que vai definir para onde que ele vai distribuir o cheque dele, para onde que ele vai mandar a venda da empresa dentro, né, do portfólio dele, né, adquirindo novos negócios. São tantas coisas que a gente tem que falar, né, Rafa? Eu nem sei como abordar tantos assuntos quando a gente fala de valuation. Eu queria começar pelo primeiro, que seria falar assim, que é o mais comum, que é o famoso fluxo de caixa descontado, né? O que é o fluxo de caixa descontado? Ótimo. Né? Vamos falar sobre isso. A empresa dá 20 mil reais de lucro por mês, durante X meses, né, tem a perpetuidade e tudo, nós vamos trazer esse valor ao valor presente descontado uma taxa. Vamos falar um pouquinho sobre que isso, acho que é uma das primeiras coisas que a gente fala em valuation, né? Que seria o fluxo de caixa descontado ou o valor presente do lucro, do EBITDA futuro da empresa. Excelente pergunta, Cadu. E agora, pessoal, vai outro alerta para a gente também aprender e amadurecer um pouco mais sobre isso, para que a gente fique bem mais preparado numa rodada de negociação. Quando a gente fala de fluxo de caixa descontado, a gente está falando da rentabilidade que aquele ativo, posto ou até a loja de conveniência ela consegue trazer de resultado. Então vamos supor que você tem ali uma borracharia, a loja de conveniência e o posto. Os três negócios juntos te oferecem 80 mil de lucro por mês. 80 mil vezes 12 seria a capacidade do seu negócio em gerar resultado ao longo do ano. Vai aí a primeira armadilha. E ela é fácil da gente gravar porque a gente chama ela de regra pai. O que é a regra pai? Você entende, Cadu, que às vezes você já está num nível de gestão muito mais alto do que eu e a gente tem a mesma coisa. Imagina que a sua operação vende a mesma quantidade de litros que eu, tem uma borracharia, uma conveniência, a gente só está em cidades diferentes, mas a gente opera muito parecido. Só que o Cadu já está num nível de governança alto, ele nem vai no posto, ele já tem uma equipe que trabalha. E eu comecei a empreender, eu ainda tenho muita atividade para o meu negócio. Então, eu sou o gerente administrativo, eu que contrato, eu que demito. O negócio precisa de um cerne. O primeiro P da regra pai chama-se prolabore. Porque, às vezes, para substituir a Rafa, que está lá no interior de Minas, fazendo tudo, eu sou a gerente, eu que compro, eu que negocio, é eu que faço ali uma campanha de marketing, o negócio precisa muito ainda da minha energia. Diferente do Cadu, que está muito parecido comigo, mas o Cadu é apenas um empresário, ele tira o lucro do negócio por mês. Primeira coisa da regra pai, entenda o que o dono do posto faz na atividade operacional. Porque pode ser que eu valha 6, 7 mil reais por mês, pode ser que eu apenas distribua o lucro.
Então, o primeiro P que a gente tem que observar é o prolabore. Quanto de função que eu vou ter que substituir se eu tirar o dono da empresa. Traduzindo isso, né, Rafa, seria assim, às vezes no meu posto já tem lá a pessoa que fecha o caixa, que faz todas as atividades, e se eu vender esse posto, a pessoa já está toda a despesa já está ali. E no seu posto, você que fecha o caixa, você que contrata, você que demite, ainda leva o dinheiro no banco. Ou seja, se eu for comprar lá e você vai sair, vai se aposentar, eu vou ter que colocar um administrativo para fechar a caixa, um carro forte, muitas vezes que não está na despesa desse posto comparando um com o outro, né? Exato. E a gente está no mesmo exemplo. Suponhamos que a nossa rede local lá dá 80 mil de lucro por mês. Só que para me substituir, para contratar uma pessoa, é 7 mil. Então, agora eu dou 73. O Cadu continua dando 80. A gente vai entender como que a gente calcula o fluxo de caixa das empresas para a gente metrificar a valuation. E uma outra coisa que eu já vou abordar aqui é que às vezes a gente estava falando, antes de começar, é sobre a contabilidade e a escrituração de todas as despesas, né? Quando a gente está falando do valuation de uma empresa, é muito importante que as despesas, o faturamento ali, sejam da empresa, né? Porque muitas vezes alguns empresários misturam aquilo ali com a vida pessoal. Então, o carro está ali no posto, o seguro, o plano de saúde. Então, tem despesas ali que às vezes não são do posto. Então, o posto está dando um resultado ruim. Teoricamente, se for fazer um valuation, ele vai ter um valuation baixo, mas é porque ele está sobrecarregado com despesas que não são daquela operação. Se a gente tirar ali o carro do dono do posto, tirar o plano de saúde, tirar a escola dos meninos, tirar outras despesas que muitas vezes são lançadas ali, a gente chega num valor maior de resultado, de EBITDA, que vai proporcionar também um maior valor para a empresa. Isso que o Cadu falou, a gente vai até retocar isso, mas a gente entendendo a estrutura da regra PAI, isso vai ser uma boa consequência para a gente poder entender. Por quê? Nós trabalhamos com empresas locais e empresas de pequeno e médio porte, que são empresas que vão ter essa confusão, pessoa com empresa com pessoa. Até que ponto que isso é saudável, não é certo e errado, a gente não está aqui para julgar, mas estamos aqui para trazer os valores reais de cada uma das operações. O A do PAI quer dizer aluguel. É muito comum em dois tipos de mercado ter essa confusão: posto de gasolina e agronegócio. O que a gente tem que entender? Por mais que você seja o dono do terreno, todo imobilizado tem que rentabilizar uma locação para o empresário. Então, se eu tenho ali um terreno de 2.000 metros, mais uma loja de conveniência e uma borracharia, o Cadu aqui, ele lança tudo. Ele tira 80 mil por mês e ele já remunera o aluguel para a holding dele, né, para a estrutura que ele criou. Eu, na minha cabeça, acho que eu ganho 80 mil, eu já descobri que não, que é menos 7 ali, eu já estou em 73. E agora eu falo, não, 80 mil, mas eu não pago aluguel. E eu encho o peito para falar que meu negócio é muito bom. Mas quando vai ver 2.000 metros ali na cidade, uma loja de conveniência, uma borracharia, vai me custar no mínimo ali 20 mil reais de aluguel mês. E o que a gente tem que começar a entender agora? Que se você vender a sua empresa em operação, você tem a opção de vender com ou sem imóvel, mas isso vai influenciar diretamente na avaliação da sua empresa. Se você opta por colocar o imóvel dentro, a gente aloca ele dentro do patrimônio da empresa, que é colocar o valor imobilizado daquele terreno, né, daquela benfeitoria que foi instalada, de todas as bombas, tudo que é imobilizado, a gente tem um valor e a gente aloca dentro do patrimônio. Se eu falar assim, não, Rafa, eu estou vendendo o meu posto aqui por 10, 20 anos, né, ou vendendo só a minha operação, mas o imóvel ainda vai ficar comigo, eu tenho que pegar esse valor e mandá-lo para a DRE, que é a demonstração do meu resultado de exercício. Então, na minha cabeça, que eu achava que era 73, agora é menos 20 mil, porque ele tem que ser remunerado por um terceiro. Acho que você está conhecendo bem o nosso setor, viu, Rafa? Porque é muito, muito comum o dono do posto encher o peito, bater no peito e falar assim, não, eu não pago aluguel, não, que o imóvel é meu. Poxa, como assim você não paga imóvel? Paga para você mesmo. Paga para você mesmo. Você não pode misturar Exatamente. O resultado da empresa, gente, e é muito importante a gente estar trazendo esse tema aqui, porque isso tá no cerne aqui do valuation da empresa, né? A gente pegou duas empresas iguais, vendia a mesma coisa, as duas davam 80 mil por mês. Tá quase saindo devendo já, cara? Agora ela já saiu. A Rafa já tirou 7 mil do salário dela. Eu que tô devendo, que eu já tirei 7 mil do salário, já tirou 20 do aluguel, que ela não pagava aluguel. Pô, nos meus postos todos pagam aluguel. Não existe isso. Não existe o imóvel é meu. Se o
imóvel é seu, o posto tem que pagar aluguel para ele. E se está na sua pessoa, se está no nome do posto, é o mais errado possível. A gente já falou sobre isso em outros eventos. Ele tem que estar numa outra empresa, numa outra pessoa, na sua pessoa física, ou melhor ainda, numa empresa imobiliária, patrimonial. E aí sim você cobrar aluguel. Então vamos continuar com a nossa Muito avaliação. bom. Isso é muito importante, pessoal, porque o empresário às vezes ele fica seduzido e ele fica manipulado por um número que nem ele conhece. Mas não adianta você ter um valor emocional pela sua empresa, ficar pegando em marca, em tempo. Gente, erro, absolutamente é um erro. Tem empresas de 1 ano que valem 100 milhões e tem empresas de 50 anos que não valem R$1 milhão. Tempo não diz valor. Tempo ali é uma mera referência que a gente tem sobre aquela empresa. O que de fato traz o valor é isso que o Cadu falou, que é a capacidade do negócio em gerar resultado. Mas de forma como o mercado vai te ver, não é como você acha que você ganha dinheiro. Aqui, no nosso exemplo, eu já tirei 23 mil do meu lucro, porque eu estou fazendo tudo errado. Eu estou achando que eu estou ganhando muito, mas agora falta um ainda, que é muito importante, ainda mais para posto, que é o I de imposto. O PA, então, é prolabore, aluguel e imposto. Imposto por quê? Diferente das empresas, né, mais tradicionais, empresas como posto de gasolina, eles ficam ali em lucro real. Lucro real, a gente tem uma visão de tributação, né, que vocês pagam imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pelo lucro apurado. O que muitos fazem? Sem mérito de julgamento aqui, isso é uma visão de gestão, mas lembra, o valuation ele não mede a gestão, ele mede a realidade de geração de resultado do negócio. Aí ele entope de custo ali no negócio, o negócio apresenta um prejuízo contábil, mas na verdade ele tiraria ali uns 50, 60 mil, 700 mil de lucro no ano. Só que se eu tiro 700 mil de lucro por ano, eu vou ter o quê? Imposto. Eu vou ter que pagar agora o imposto dos meus 700 mil, que vai ser o imposto de renda e contribuição social. Na minha cabeça da Rafa, eu tô tirando 53 mil agora de lucro, já tô triste que eu tô tendo que pagar um funcionário para me substituir. Triste que eu tenho que pagar o aluguel para mim mesma. Agora não vai ter que pagar imposto? Vai ter que pagar imposto. Por quê? A visão do valuation, ela não quer ver a sua peça contábil. Ela quer entender a realidade do seu negócio pela conjuntura que você criou. E aí a gente descobre que eu vou tomar uma cacetada ali de 15 mil por mês de lucro, de imposto de renda, né, e contribuição social. Na verdade, os meus 53 vão ser meros ali 30 e poucos mil de lucro. E aí a gente começa a entender que por que o Cadu tirou 80 mil na gestão dele, eu na minha cabeça tirava 80, mas eu não li a forma como o mercado está me enxergando. Eu tenho uma visão sobre mim, tá certo, mas e aí? O mercado não vai me enxergar dessa forma. E se vocês estiverem pensando em comprar uma empresa em operação, tem que olhar isso. Esquece isso, gente. Isso é coisa de 1990, perguntar a litragem de posto. A gente está em 2023, em uma competitividade cada vez maior, brigando por centavo, brigando ali por cliente. E é dessa forma que muitos são muito bem-sucedidos e outros ficam ali trocando cebola por anos. E está muito nessa capacidade de gestão, nessa capacidade de olhar o negócio como uma fonte de resultado mesmo, e parar de olhar o negócio apenas como uma fonte de resultado para pagar custo local. Dessa forma não fica rico, dessa forma a gente não tem um valor adequado e não consegue aposentar o empresário ali pelos anos que ele ficou no negócio, porque ele não teve essa sutileza. Quer dizer então que esse podcast não está falando só de valuation, não. A gente está falando da sua operação diária também. Exatamente. Né? Ou seja, se você está aí hoje operando um posto de gasolina no seu imóvel próprio e não cobra aluguel até hoje, você está muito errado. Independente se você vai querer comprar ou vender o posto, não, existe uma oportunidade aqui para você separar isso. A gente já falou disso várias vezes em várias palestras do Minas Petro. Separe esse posto. O imóvel não pode estar em nome do posto, o imóvel tem que estar em nome, né, de uma empresa, preferencialmente de uma empresa imobiliária, e você tem que sim apropriar na sua despesa o custo da locação desse imóvel, né? O custo da locação do imóvel, entender o quanto você dedica para a sua operação. Olha no nosso exemplo aqui, o Cadu está como empresário e eu estou como operadora. Para eu me substituir, eu vou ter que contratar alguém no mercado. Quanto que custa? No caso do Cadu, é distribuição de lucro. No meu caso, é contratar alguém para o administrativo, que vai ter uma função que a gente estipulou aqui, algo em torno de 6 a 7 mil reais mês. E tem a visão do imposto, porque às vezes muito contador faz essa visão, essa manobra contábil, não está certo nem errado, é apenas uma visão contábil, só que você esquece de pagar o imposto que você gera um lucro. Você só oculta isso de uma forma ali dentro da sua visão contábil, mas na realidade a gente vai ter essa também despesa.
Então, não esqueçam, pessoal, regra pai, ajustem Prolabore, tentam entender qual que é a demanda e a necessidade dessa pessoa que está à frente do posto, tentam entender essa visão de aluguel, quanto você quer de aluguel para o seu imóvel. E é o mais adequado para a gente cobrar. Eu vou só lançar R$1.000, mas se vender eu quero 20. Já coloca o valor certo. Porque a gente vai perceber aqui que a avaliação de empresa é traduzir a parte numérica em uma história de empresa. Então, se a história não fecha, o valuation não tem valor nenhum. O número por número ele é apenas muito frio, né? É uma continuidade. E a gente fecha com essa parte do imposto. Agora eu consigo responder a pergunta do Cadu sobre a visão do fluxo de caixa descontado. O Cadu continuou com os 80 mil dele. Então, a gente vai pegar esses 80 mil durante um ano e a gente vai entender qual que é a rentabilidade anual, que vai dar próximo aí de 960 mil ano, que é o que o posto do Cadu vai dar. O meu vai dar menos de 500. Só que a gente é a mesma coisa. A gente vende a mesma litragem, a gente opera ali da mesma forma, ele tem a borracharia, a conveniência dele. Só que olha como que a gente agora já está com números bem descolados. Ele tem praticamente o dobro da performance de resultado do que a minha, por operações muito parecidas. E agora a gente vai criar a metodologia. É uma metodologia que não é uma ciência exata, mas é uma amostra muito próxima do que a gente está falando. Que quer dizer que agora eu vou chegar num valor próximo de 2, 4 milhões, mas é algo muito próximo daquilo. Então, a gente começa a tirar a emoção de dentro dos negócios. Começa a tirar o sonho da pessoa, o ouviu falar, que o fulano vendeu por X real ali a litragem dele. A gente começa a tirar essas coisas de papel de padaria e a gente começa a profissionalizar a compra e venda de uma empresa em operação, em específico o mercado de vocês, que acontece muito e pode melhorar ainda mais o comércio de compra e venda de postos de gasolina em operação. E aí a gente começa então a entender que o que a metodologia fala. O fluxo de caixa descontado ele é a capacidade do negócio em gerar resultados na perpetuidade aplicado a uma taxa de desconto. O que é isso? Você concorda que eu tenho um posto de gasolina aqui e eu tenho um posto de gasolina na Ucrânia. Qual que é o meu risco? Isso se chama o OC, que é a taxa de desconto. Taxa de desconto ela está muito para esses pontos. Se a empresa tem gestão ou não. Aí o avaliador dentro de uma planilha, ele vai dando o desconto daquela operação. Pode ser que a sua operação é mega arriscada. Pode ser que a sua operação tem muito roubo. A minha às vezes não tem. Pode ser que a sua esteja num lugar que vai precisar ali ter um direito de uso das águas, os seus tanques precisam ser trocados. Tudo isso vai ser descontos de oportunidade. Porque em algum momento a gente vai ter que trocar, a gente vai ter que reinvestir. Por isso que a taxa de desconto ela é feita para cada negócio. A taxa de desconto do Cadu vai ser 20%. A minha pode ser 25%. O meu risco é maior. A gente não vai entrar muito em taxa de desconto, não, mas eu só queria deixar uma dica para vocês. Nunca, jamais, em hipótese alguma, a taxa de desconto vai ser menor do que a taxa Selic. O que a gente está querendo dizer? Se o Cadu está dando 960 mil de lucro por mês, não é 960 mil. É 960 mil menos a taxa de desconto, que é no mínimo 13,75 hoje. Por que isso, né, gente? Se eu tenho R$1 milhão para comprar um posto, eu vou comprar um posto que eu vou ter que trabalhar ou gerir, eu vou correr o risco daquela operação. Ou eu posso pegar esse 1 milhão e aplicar no mercado financeiro, no mínimo Selic mais 3, Selic mais 5, né? Então, eu preciso, se eu vou me arriscar a empreender, eu tenho que ganhar mais do que o investimento sem risco. Isso a gente chama de custo de oportunidade, né? Mensurar isso. Exato. E olha que interessante, o mercado ou ele compra oportunidade ou ele compra dinheiro. Você, empresário, você está todo o tempo da sua vida comprando ou vendendo algo. Então não adianta querer florear demais, ficar emocionado demais achando que o negócio vale muito, porque em algum momento você tem que pensar como comprador. E você pensa como comprador o tempo inteiro e como vendedor o tempo inteiro, que nós somos empresários. A todo tempo você está nas duas cadeiras. Que eu estou comprando, que eu estou vendendo. Que eu estou comprando, que eu estou vendendo. E tem muito isso. Se eu tenho 1 milhão, eu vou fazer nada, eu vou ganhar 150 mil por ano, será que compensa ter um risco para eu ganhar 300 mil, 200 e pouco? E olha que interessante, a taxa de desconto, ela vai ser aplicada em todos os anos do meu fluxo, não é só no ano 1. Então, o que eu quero dizer? Você dá 960 mil no nosso exemplo aqui por ano. Eu já sei, então, que não é mais isso, porque vai ter essa taxa de desconto, que a gente vai ter que calcular o risco da sua operação entre vários fatores subjetivos, isso mesmo. Por quê? Vai ter roubo, o meu não vai. Você está numa área que
pode ser talvez em estados diferentes que vão ter oportunidades melhores, em rodovias mais atrativas. Às vezes você está numa rodovia estadual, outro está numa rodovia federal. Qual que é a atratividade, concorrência, tudo isso então é feito nessa taxa de desconto que é específica para cada operação. Então até nos seus próprios postos você vai ver taxas de desconto diferentes de uma operação para outra. Só que a perpetuidade quer dizer, na teoria, que o negócio é perpétuo. Só que nenhuma empresa é perpétua. Aí vem essa taxa de desconto para corrigir isso e jogar esse valor que eu tendo na perpetuidade a valor presente. Então, o que eu crio? A possibilidade do meu negócio em gerar resultado, que agora eu já entendi limpeza de conta, se eu vou vender com o imóvel ou não, se eu estou pagando tudo da forma correta, qual que é a minha taxa de desconto, com base nessa subjetividade, assalto, se vai ter que mudar investimento, se o imobilizado está novo, as bombas estão novas ou não, parte de tanque está novo ou não, o que eu vou ter que fazer? Minha fachada está bonita, não está? O que eu tenho ali de risco? Uns vão ter mais, outros vão ter menos, mas todos são acima de taxa Selic. Só para a gente já ter ali uma conversa. E quando a gente está falando desse fluxo caixa descontado, na perpetuidade, né, a gente vê também diferenças significativas de valuation dependendo do ramo de negócio, muitas vezes ligado ao risco. Né? Então é muito comum você falar assim, às vezes um posto de gasolina vale 6 vezes, 5 vezes o EBITDA anual. Né? Então nesse caso, nesse exemplo teórico nosso de um EBITDA de um lucro, né, anual de 960 mil, então se ele valesse 5 vezes o EBITDA, esse fundo de comércio valeria 5 milhões de reais. Aí depois a gente vai falar de imóvel, de outras coisas, mas essa empresa, esse negócio que a gente chama de ongoing business, né, é negócio em andamento, ou seja, eu comprei aquela empresa, no dia seguinte já tem cliente lá, já tem o lucro daquele dia. Isso aí seria 5 vezes o EBITDA anual. Aí às vezes a gente vai numa empresa que tem uma margem melhor, ou numa empresa de tecnologia, não sei, ela tem um multiplicador da venda é EBITDA vezes 8 vezes, né? A gente tem essa diferença também entre setores, né? Exatamente. Existem duas metodologias que são aprovadas pelos valuations, que é a de fluxo de caixa descontado, que é essa fórmula que a gente apresentou para vocês, e múltiplos de mercado. O que é múltiplos de mercado? O seu faturamento, o seu lucro e o seu EBITDA, né? EBITDA é uma linguagem global para falar de lucro antes de impostos, taxas, depreciação e amortização. Tudo isso tem uma relação com o seu valuation. O nosso papel aqui é descobrir qual que é essa relação. Se o seu posto fatura 10 milhões em faturamento, ele vai ter alguma relação com o valuation. Mas eu preciso agora entender que métrica que é essa, que a gente chama de múltiplos de mercado. E os múltiplos, eles vêm para também nos trazer um norte sobre oportunidade, tendência. Quer ver um exemplo legal? A gente estava numa época que mineração estava bombando, isso 2012, por exemplo. Então, todo mundo que tinha um pedaço de terra tinha ali um mineral, estava vendendo areia, minério, algumas coisas específicas por valores muito grandes, porque o mercado estava aquecido. Hoje, se você vai falar de uma mineração com menos de 100 hectares, ninguém compra. Mas naquele momento, o mercado estava aquecido. Hoje, qual que é o melhor mercado em 2023 para o país que está movimentando muito? Coisas relacionadas ao agro. Tecnologia para o agro, serviço para o agro, própria, né, transportes, etc. Então, quer dizer que é perpétuo? Não. Quer dizer que, neste momento, os múltiplos de mercado talvez ficam um pouco mais atrativos. Mercado como posto é commodity, é bem linear, salvo exceções se você tiver ali um investimento grande na sua região, está indo numa indústria que eu vou precisar abastecer vários caminhões, vários carros e automaticamente o meu movimento sobe. Mas a gente precisa agora entender que os múltiplos de mercado, eles vêm para olhar especificamente para o seu segmento, entender se está quente ou não, para a gente poder ali ou dar um up ou pressionar o seu laudo. Mas em linhas gerais, exceto fatores muito específicos, posto de gasolina é um mercado de commodity, é um mercado bem linear com relação à venda por múltiplo de mercado. Mas isso que o Cadu falou acontece muito. Metodologia, então, de avaliação de empresa é fluxo de caixa descontado, que é a capacidade do seu negócio em gerar valor no futuro, trazido a valor presente, e múltiplos de mercado, que é quantos EBITDAs vale, qual que é o fator que multiplica pelo seu faturamento. Mas o mais certo, eles têm que ficar muito próximos. Então, quando vocês forem procurar, procurem alguém que identifique ali, para não ficar muito ali na emoção e pouco na prática, nem não ter fundamento para que a gente consiga falar com a outra parte, que é um empresário, é uma pessoa que vai saber fazer conta, e se a gente não estiver preparado, a gente não consegue tirar do papel aquela oportunidade e fazer com que o negócio aconteça. Entendendo mais agora, né, Rafa, sobre todas essas métricas, a gente pode se preparar melhor para comprar
para vender ou mesmo para organizar o nosso negócio no dia a dia, né? E acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre preocupado com a gestão do nosso negócio. Quanto mais bem gerido, quanto mais bem gerido, melhor resultado você vai ter, né? E mais vai valer o seu negócio, né? Exatamente. Venda de empresa, ela começa hoje, né? Se você quer vender a sua empresa ano que vem, comece agora. Porque a gente vai descobrir várias coisas ali que são potenciais. Elementos que a gente pode trazer mais valor sem manipular nada, sem ficar iludindo nada. Pequenos ajustes que a gente pode agregar, que a gente pode ir arrumando a casa para a gente fazer a venda da empresa. E é até interessante porque as pessoas rotulam com uma complexidade muito alta a venda de uma empresa. Mas se a gente parar para pensar, é muito parecido com a venda do seu carro, é muito parecida com a venda do seu imóvel. E se a gente for mais a fundo ainda, falando agora de estatística, 1/3 de tudo está à venda. Se você mora num prédio que tem 20 apartamentos, 6, as pessoas ou querem aceitar uma oferta ou já está à venda. Se tem 100 carros no seu prédio, pode ter certeza ali que 30% deles ou a pessoa quer aceitar uma oferta ou ela já colocou à venda. E a mesma coisa são empresas. Quando a gente começa a naturalizar que as pessoas têm momentos de vida diferentes, muitas já querem aposentar e têm boas oportunidades na mão, a gente começa a ver que a estatística é muito mais real do que a gente imagina. E a gente começa então agora a entender justamente esse ponto, né? Quanto mais preparado estiver, melhor é a chance de você fazer um bom negócio. Você não vai vender o seu carro ano 2020 com pneu careca. Você fala assim, poxa, o carro já vale uns 100 mil reais, deixa eu colocar ali, investir 2 mil reais em 2 pneus para o carro ficar melhor. Deixa eu pagar 300 reais para o cara polir o carro, para o carro ficar bem atrativo. A mesma coisa é a venda da empresa. Porém, aqui a gente vai arrumar tudo de uma forma muito organizada e preparar para compradores que queiram ganhar a sua região, pessoas que queiram, talvez, tem na zona da mata, é onde está a sua localidade, tem uma oportunidade dentro do centro-oeste. Então, ele vai ter ali uma visão de ganhar mercado através de uma compra de empresa. Mas a lógica é a mesma, ninguém vende as coisas sem preparar. E a venda da sua empresa, que talvez seja o seu maior ativo, tem que ser preparado da mesma forma. E eu acho também, Rafa, que hoje o mundo está diferente. Eu lembro, meu pai era empresário e quando eu era pequeno, assim, as pessoas entravam numa empresa e trabalhavam 20 anos numa empresa. O empresário montava uma empresa e aquilo ali ele pensava naquela empresa como o resto da vida dele e ficar para os filhos e tudo. E eu acho que hoje, cada vez mais, as coisas acontecem com uma agilidade maior. Por mais que você goste da sua empresa, por mais que você monte, é muito comum hoje você montar uma empresa, a empresa está bem, de repente você vende essa empresa, monta outra empresa, né? Eu, na minha rotina, hoje, eu estou sempre pensando, primeiro, no meu momento de vida, qual o risco que eu quero tomar. Eu hoje, o Cadu, faço 50 anos esse ano. Meu momento hoje é diferente do meu momento com 20, porque eu era muito mais arrojado, eu tomava muito mais risco do que eu quero tomar hoje, né? Mas também eu faço conta assim, aonde eu vou investir? Se eu tenho hoje 100 mil reais ou 1 milhão de reais, o que eu vou fazer? Eu vou comprar outro posto? Eu vou comprar um fundo de comércio? Quanto que vai me gerar esse posto? Ou eu posso comprar essa loja, esse terreno aqui que eu vou construir e alugar para uma farmácia? Vamos falar, vou colocar 1 milhão aqui, 1 milhão aqui. Qual que vai me dar? Se a farmácia me pagar 40 mil de aluguel, o posto vai me dar 40 mil? Mas peraí, mas um eu tenho que trabalhar, outro não. Um eu tenho que colocar capital de giro, o outro não. Então, eu acho que cada vez mais, nós empresários, temos que fazer o valuation, temos que pensar o nosso negócio, quanto que ele vale. E eu estou sendo corretamente remunerado? Eu paguei o aluguel do posto, eu paguei o custo do cartão, né? Às vezes um posto de gasolina tem 500 mil, 1 milhão de reais em cartão a receber, e aquilo ali está sem custo nenhum. Né? Alguém empresta dinheiro de graça? Não. Sim, ainda mais com a taxa de juros tão alta, né? A taxa de juros né? do jeito que está hoje, ou seja, se um posto tem 1 milhão de cartão a receber, aquilo ali tem um custo de 10 mil reais para ele, no mínimo por mês. Isso se for o dinheiro dele que ele não está cobrando juros. Se ele for buscar no banco é 20, 30. Né? Então a gente precisa a todo momento, com esses conhecimentos que estamos debatendo hoje, de valuation, de precificação, analisar o nosso negócio. Até com isso a gente vai saber, eu compro outro, eu vendo, isso aqui está me remunerando adequadamente, porque quando a gente fala de compra e venda, é remuneração sobre o capital investido. Exato. Então, independente se você está vendendo seu posto ou não, você está sendo bem remunerado por esse capital investido no seu negócio. Ah, mas já é meu há 20 anos. Não importa, é seu há 20 anos. Você tem que medir hoje, ele está te pagando uma remuneração adequada? Ah, eu não quero vender. Tudo bem, então transforma.
Transforma o terreno, às vezes você está num terreno de 10 mil metros quadrados, completamente ocioso, com um posto no meio, constrói loja, faz parceria, né? Mas você leva tráfego de pessoas, movimento. Você precisa rentabilizar o seu patrimônio. Exatamente. Você tocou num ponto muito sensível, mas muito importante, Cadu, para as pessoas terem mais consciência sobre isso. Porque, às vezes, são negócios que ilusoriamente trazem rentabilidade. Quando o empresário cai a ficha e tem a maturidade para falar, poxa, agora eu quero me aposentar, eu quero vender, ele fica naquela sedução de anos atrás, de que ele achava que ele ganhava 30, mas o imóvel era próprio. Ele fazia muita coisa na oportunidade, tinha ali sonegação de imposto, e o negócio dali próximo de zero. Então, o valor ele está muito proporcional a isso. E quanto mais gestão você tiver no seu negócio, mais clareza você vai ter sobre o melhor momento para vender. E só para ficar uma analogia simples, porém muito necessária para nós empresários. A avaliação de empresa é igual ao exame de sangue. Uma vez por ano você tem que fazer, no mínimo. Por quê? O empresário fica muito preso em métrica de vaidade. Eu sou maior do que o Cadu, eu vendo 330 mil litros de combustível mês. Aí fica naquela coisa de que acha que vende mais, ganha mais, mas não. Às vezes o Cadu está numa gestão muito mais organizada do que eu. Quem vai aposentar melhor vai ser ele. Talvez eu saia com fundo do meu comércio, ao invés de ter saído como empresa. E às vezes o posto vende menos, um vende 350, o outro vende 250, mas o 250 está dando um resultado melhor. Então não importa se o outro está vendendo 350, ela vai valer menos do que está vendendo, que está dando um lucro maior. Exatamente. Muitos ali vende etanol, que às vezes a margem é bem menor, o outro já foca em aditivada, fazer campanhas. Então está muito relacionado a isso. E isso é muito importante. Deixa a métrica de vaidade de lado. É importante, mas não é a única informação que você precisa ter para comprar ou vender um posto de gasolina em operação que ele traje. Mas muito mais que isso é saber todas essas informações que a gente trouxe. E entendam isso, uma vez por ano, no mínimo, vá metrificando, vai fazendo. Poxa, hoje eu tenho um patrimônio de 2, 3 milhões de reais. E sabe por que o empresário brasileiro ele ainda não consegue ver o patrimônio? Porque se a gente parar para pensar, eu vou falar assim, Cadu, você é milionário. Você fala assim, poxa, mas como? Só que é invisível. O empresário não vê os milhões da empresa dele em conta. Ele sabe que ele tem milhões ali, mas por ser invisível, ele não consegue tangibilizar. E o valuation tangibiliza isso. Ele vai ficando cada vez mais motivado. Ele fala, poxa, minha casa vale isso, eu tenho X no banco de investimento, uma empresa disso, o meu patrimônio é quanto? Você já até fica um pouco diferente para negociar como pessoa mais segura, mais empoderada. Porque você tangibiliza algo que é invisível. Você sabe quanto vale seu carro, você sabe quanto vale seu apartamento, a sua casa, mas a sua empresa, que talvez seja o seu maior patrimônio, está invisível ainda e você não dá o valor necessário pelo fato de não estar tangível. Então, avalie a empresa de vocês, entendam também qual momento vocês estão como pessoa, que quem sabe a gente tem aí ótimas oportunidades à venda e com valores aí ajustados para o mercado cada vez melhor, né, no setor de posto de gasolina. Cadu, não tem como a gente matar o tema, que é extremamente complexo, mas já caminhando para o final, é importante o Minaspetro trazer esses temas que são complexos, né, para gestão de posto de combustível, não é brincadeira mais e é preciso ficar ligado, né? Queria sua consideração final sobre essa questão. Sim, exatamente, e eu acho que trazendo esse tema é um produto que o Minaspetro pode explorar também para oferecer aqui, né? A gente já falou muito sobre sucessão, a gente já falou muito sobre os herdeiros, sobre contratos, sobre gestão do profissional do posto, né? E por que não falar sobre valuation? Eu acho que a gente tem que estudar alguma forma de oferecer um produto, às vezes, para o associado nosso, de avaliar o seu posto, de ajudá-lo nesse processo de profissionalização, de gestão e avaliação do seu negócio. Rafa, considerações finais, obrigado pela presença, viu? Acho que foi uma aula aqui pra gente. Eu que agradeço, pessoal, e é uma grande honra estar falando para um público tão seleto, um público que lidera aí, né, empresas locais, comércios, né, que são talvez os maiores de algumas cidades, são os empresários de postos de gasolina. E quanto mais consciência a gente tiver, melhor vai ser o ecossistema de postos para todos nós. Futuros compradores, pessoas que queiram investir nesse setor. E para você que já fez uma história, já tem uma autoridade, uma reputação na sua cidade, saiba sair da forma certa, no momento certo, analisando as variáveis que hoje o mercado quer ver, e a gente consegue traduzir isso tudo
pelo valuation. Muito obrigado pela presença, pessoal, por poder participar e ajudá-los aí. Senhoras e senhores, isso aí, comecei fazendo uma pergunta que quanto vale o seu posto? A resposta ficou mais difícil, né, Cadu? Nossa Viu, senhora, né? Quanto vale essa empresa? Dona Rafaela Rossi agora que tem a resposta, viu? Ficou difícil. Gente, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta. Até a próxima edição do Minas Petrocast, beleza? Um abraço a todos. Tchau, tchau.